Olá, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de sexta-feira no programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e trago hoje para você um tema muito relevante e incipiente no mundo empresarial. É a Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar sobre a LGPD, eu trago um renomado profissional internacionalmente conhecido que implementa essas atividades, né, de consultorias dentro das empresas e muitas vezes também alinhando toda essa parte de informação por meio da ISO de proteção de dados. Para isso, esse convidado, que daqui a pouco nós vamos ter aqui a oportunidade de fazer esse bate-papo com ele, vai comentar sobre as questões de informação da pessoa física, né? Como as nossas informações elas podem ser, né, de uma forma muito banal, serem divulgadas e por que nós temos tantas ocorrências de fraudes, de utilização indevida das nossas informações pessoais e a gente, né, nem sabe para onde as pessoas coletaram essa informação. Para isso, é muito importante que as organizações já comecem a ter a sua responsabilidade de Lei Geral de Proteção de Dados dos seus clientes, dos seus usuários que seja. E para isso, nós precisamos identificar o seguinte, né? Como, né, a excelência não é uma habilidade, e sim uma atitude. Isso é a Intédia, que é a Intédia Brasil, que é a empresa que esse nosso convidado, o professor Gianfranco Mutinelli, vai falar sobre para nós aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem essa frase de impacto. Mais uma vez, a excelência não é uma habilidade, é uma atitude. Qual atitude você vai realizar para organizar, reorientar aí a comunicação com seus clientes, com seus usuários, com seus consumidores? É importante nesse momento que nós estamos vivendo, de tanta tecnologia sendo disponível e também os acessos para todos os meios, seja redes sociais, seja aplicativos, seja a navegação aí dentro das redes Wi-Fi que a gente acaba, né, utilizando quando nós estamos num ambiente aí público. Qual informação que nós estamos clicando lá, eu aceito, eu aceito, eu aceito, para ter aquela rede Wi-Fi ali, o que que essa informação que eu aceito está sendo pulverizada e como vai ser tratada essas informações? É a informação sua individual. É uma preocupação muito importante que nós temos que ter como indivíduos, mas também como profissionais, empreendedores, empresários, como nós estamos lidando com essa informação. Então, você que já se interessou por esse tema, compartilhe aí nas suas redes sociais, convide mais pessoas para estarem aqui com a gente no canal da Web TV Fraternidade São João Paulo II, nesta manhã de sexta-feira, para entender o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela impacta, o que ela tem de interferência na vida nossa, seja como profissionais e seja como consumidores. Então, não perca, vem aí o nosso convidado, que eu tenho a alegria e o prazer de trazer ele aqui para falar com a gente. Vamos agora sim, estou aqui com o professor Gianfranco Mutinelli. Ele é doutorando na PUC do Paraná em Engenharia de Produção, professor da FGV e também da PUC do Paraná, entre outras instituições de ensino, e diretor executivo na Intédia Brasil. Seja muito bem-vindo, professor Gianfranco, alegria ter você aqui, aceita o nosso convite para estar no programa, um grande prazer estar aqui falando com você nesse momento aqui, nessa manhã de sexta-feira. Meu querido mestre Randy Zenes, é uma honra, uma satisfação enorme atender o seu convite. Imagina, você mora no meu coração, num lugar muito especial, e eu não poderia de maneira alguma deixar de atender esse convite. Uma satisfação estar aqui com seus, não sei nem como é que chama, ouvinte, né? Espectadores, para falar de algumas coisas bem interessantes do nosso dia aqui. Muito obrigado de novo pelo convite. Eu que agradeço aqui, você sempre, né, disponível, e sempre atuamos juntos em projetos dentro da coordenação na FGV, né, em programas de MBA. Então, é sempre muito bom contar com profissionais de um gabarito altíssimo como o seu. E por a gente estar nesse ambiente, né, virtual, o professor Gianfranco, pessoal que está aí nos acompanhando, ele está falando lá de Curitiba, né? Então, quer dizer, a gente tem essa aproximação
aproximação aqui, né, de uma forma virtual, então estamos juntos, longe, mas perto ao mesmo tempo. Então, muito bom estar com você nesse momento aqui. Bom, as pessoas que já estão nos acompanhando aqui, vocês já viram como que nós vamos falar aqui com alto nível de conhecimento que o professor Gianfranco vai trazer aqui para nós. Então, compartilha aí nas suas redes sociais o link da Web TV Fraternidade São João Paulo II e vá convidando mais pessoas para estar aqui nesse momento que ele vai falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não perca, vai chamando mais pessoas para estar aqui escutando um tema altamente relevante no momento empresarial. Mas antes de você comentar, professor Gianfranco, grande amigo aí, da Lei Geral de Proteção de Dados, o que é, como que as empresas estão aí, né, se adaptando nesse momento, gostaria que comentasse um pouco mais sobre a empresa, né, a Intédia Brasil, aí, quais são os serviços que ela presta, porque a gente está falando aqui com um grupo de empreendedores também, empresários, então é importante para que todos conheçam um pouco mais da empresa a qual você é diretor aqui do Brasil, por favor. Claro, a Inted é uma empresa espanhola, né? Nossa matriz fica em Madrid, e são 83 escritórios distribuídos no mundo, né? Distribuídos em 16 países. Então, o nosso trabalho é basicamente implantar, treinar e auditar em cima de qualquer norma ISO que os senhores puderem imaginar. Nesse caso específico de Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos uma torre de serviço específica de algumas normas relacionadas com proteção de dados. Então, explicitamente, a ISO 27001 e a ISO 27701. A primeira fala de segurança da informação, a segunda fala de privacidade. E temos um outro produto também de adequação LGPD que não envolve certificação. Então, além daquela ISO 9001, que é de qualidade e excelência, ISO 14001 de meio ambiente, ISO 45001 de segurança no trabalho, outras ISOs de compliance, a gente tem uma torre específica para trabalhar com proteção de dados e as legislações. No nosso caso, a gente começou até a trabalhar com a GDPR, que é a legislação europeia, antes da brasileira, porque ela saiu bem antes, ela saiu 2 anos antes, e pelo fato da nossa matriz ser na Espanha, ela mandou bastante trabalho para a gente aqui, né, para adequar subsidiárias, filiais, né, de empresas europeias, principalmente espanholas. Então a gente já começou nesse batidão aí bastante tempo atrás. Já quando aconteceu aqui no Brasil, isso aí, agora a gente já tem um processo, já está bem desenhado, é só fazer os ajustes necessários para o Brasil. E é um tema, né, professor Gianfranco, é um tema que a gente está, né, impactado a todo momento nas redes sociais. Recentemente tivemos um apagão no WhatsApp mais uma vez, né? Então, em várias outras redes, aquela criptografia de dados, toda aquela segurança, como blindar isso, como utilizar os dados que são disponíveis também. Então, a gente está falando muito de LGPD, mas efetivamente me parece que as pessoas ainda conhecem pouco ali como que ela pode, né, começar a se organizar e até mesmo ser multada, né? Como que é aí? Comente um pouquinho para a gente nesse processo aí. O brasileiro, em geral, ele não tem uma cultura de proteção de dados, né? Pessoal, veja o nosso comportamento quando nós vamos ao shopping. Esse nosso final de semana eu fui ao shopping, estava lotado, acho ótimo, né? O mercado se reposicionando, né? As coisas acontecendo. A gente está no shopping, usa esse dispositivo aqui, quer acessar o Wi-Fi. Então pergunta, você aceita trocar seus dados com os nossos parceiros? Você aceito. Você quer ligar no Wi-Fi? Mas a gente não se preocupa muito, né, em perguntar, pô, quem é o seu parceiro, o que o seu parceiro vai fazer com o meu dado, quanto tempo ele vai ficar, né? Então, essa preocupação pela segurança, ela não existe muito no brasileiro. E isso é problemático, porque quem está nas empresas guardando os nossos dados são outras pessoas, né? Então, as pessoas precisam ter isso muito arraigado dentro delas. Eu cito um exemplo, meu pai é de uma cidade do interior, e esses dias eu precisei resolver um problema para ele, usei o meu telefone, e a partir daquele momento a empresa comecei a receber telefonemas dizendo, o senhor que é cliente daquela empresa. Eu nunca fui cliente daquela empresa, eu só usei para resolver um problema do meu pai que estava no interior. Então, de qualquer maneira, os nossos dados eles estão muito mal cuidados, né? Usando uma expressão bem paranaense aqui, precisa colocar ordem no trecho, e foi para isso que essa legislação veio. Na realidade, é um movimento mundial, né, de várias nações querendo colocar ordem no trecho.
O que acontece, né? O dado é do titular dos dados, né? Da pessoa física. As empresas, elas não são donas dos dados, elas têm um consentimento, a palavra da lei é essa, consentimento, para poder utilizar esses dados. Então, é responsabilidade, existe um accounting, né, usando uma palavra em inglês, não vou falar bonito, né? Existe um account, ou seja, uma responsabilidade para aqueles dados, e as empresas precisam mostrar que elas estão cuidando bem dos dados, dos titulares dos dados. Essa é uma das grandes forças que a lei veio trazer. As empresas precisam mostrar que elas estão cuidando dos dados. Então, os dados de outras empresas, não há alteração nenhuma. Mas agora, quando eu tenho dados de pessoa física, dados pessoais, sim, eu preciso mostrar e preciso cuidar muito bem desses dados. Porque é o do terceiro, né? Não é o meu, né? Não é a minha informação, né? É do outro, e o que eu vou utilizar isso para o bem, ou como a gente sabe também que tem muitas coisas, né? Colocando ali para a questão mesmo da malícia, né? De fazer da questão da bandidagem, essa coisa toda que a gente vê, né? De fraudes e estelionatos e por aí vai, né? Exatamente. Eu convido, né, os nossos espectadores que depois abram o navegador e coloquem o seu nome inteiro no navegador e entre aspas, assim. Vai vir cada informação a seu respeito que vocês vão ficar assombrados, porque é muita coisa a nosso respeito que está na internet e às vezes a gente não autorizou. Outras vezes a gente mesmo autorizou e é tá o lá. que você falou, né? Naquele momento, eu tô doido para ter aquela informação, eu aceito tudo. E o brasileiro é cultural, é isso aí mesmo, né, Gianfranco? O brasileiro é cultural, a gente não lê, a gente pega um contrato, geralmente a gente não lê, a pessoa fala, assina aqui, eu já assino porque eu quero aquilo rapidinho. Então, a gente acaba não tendo esse processo de investigativo. Interessante que, será que a gente tem essa questão, né, dos empresários acharem que isso não vai pegar? Você acha que isso ainda existe, mesmo com tanta uma lei, né? A gente já tem toda essa relevância na LGPD e ainda tem aí pessoas que falam, isso não vai pegar, deixa eu ficar quietinho. Isso é possível? Já pegou, tá? Não existe essa então, possibilidade, pronto, porque já pegou. Já não tem essa, né? Não. Já chegou e ficou. Tá. Deixa eu trazer um pouco do histórico, né? A lei europeia, que é a GDPR, é a General Data Protection Regulation. Ela foi sancionada em maio de 2016 e entrou em vigor em 25 de maio de 2018, antes da LGPD. A LGPD foi sancionada só em agosto de 2018, ou seja, alguns meses depois da entrada em vigor da lei na Europa. Perfeito. Existe a gente conhece muito bem a lei europeia, porque a gente trabalha ainda muito com a lei europeia. Existe uma cláusula, meu querido mestre, na lei europeia, que ela diz o seguinte: quando uma empresa europeia vai trocar dados com uma empresa fora do mercado comum europeu, esse país de destino ele precisa ter uma lei tão forte quanto a lei europeia, senão a empresa europeia vai tomar multa. Então, o que aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo do governo Temer? O Brasil foi pressionado pelo mercado comum europeu a ter uma lei tão forte quanto a europeia, porque senão o empresário europeu ia tomar multa. Sim. Então o pessoal às vezes fala, mas a LGPD ela é parecida com a GDPR. Não é que ela é parecida, ela foi feita para atender a GDPR, ela foi feita tão forte quanto a GDPR. Então, no nosso caso específico, né, a Argentina tem lei há 20 anos, o Uruguai tem há quase 15 anos, o Brasil não tinha. Então, o que acontece aqui no Brasil? Além de ser um caso de privacidade, também um caso de comércio exterior. Então, para que as nossas empresas tenham um livre comércio com as empresas europeias, o Brasil precisava ter essa lei implantada. Então, assim, não é que se vai pegar, já pegou por essa necessidade. Então, poucas pessoas conhecem esse histórico da lei e acabam misturando. Existem, sim, infelizmente, alguns nichos de mercado que ainda não caiu a ficha. Eles não, né? A ficha é coisa de velho, né? Mas, assim, eles não entenderam. Não é da nossa época, não. Fica tranquilo que a gente não sabe o que é isso. Eu li num livro, né? A gente viu lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Tá certo. Existem, infelizmente, alguns nichos de mercado que não entenderam isso e estão esperando alguma coisa acontecer, estão esperando uma punição maior. Então, o problema é que a punição, a sanção é muito alta.
né? Então pode quebrar uma empresa dessas. Uma empresa, exato. Então, como a gente está falando aqui para empresários de diversos segmentos, Gianfranco, além disso, empreendedores que trabalham, né, com seus pequenos e médios negócios também, e começam estão aqui, né, nos assistindo, e começam a se preocupar com isso. E eu queria ver aqui com você, né, o que seria um processo para essa empresa se organizar e adaptar a essa legislação? Qual seria ali alguns principais passos, vamos dizer assim? Só para ela ter um checklist ali, né, que não faz e ela precisa iniciar esse tipo de visão também de LGPD. Existem dois tipos de posicionamento, né? Algumas empresas, elas precisam demonstrar para os stakeholders, para os envolvidos, né? Porque a lei ela fala o seguinte, a lei ela fala no operador e no controlador. Controlador é quem faz a aquisição do dado. Então, por exemplo, um banco. O banco, quando o correntista abre a conta, o banco toma essas informações sob consentimento, ou seja, o titular dos dados tem que consentir que o banco fique com essas informações. Quando o banco pega um lote de informações, um lote de clientes devedores e passa para uma empresa fazer essa cobrança, essa empresa é o operador, ou seja, ele vai realizar operações, vai realizar manuseio naqueles dados por determinação do controlador. O que a lei diz é o seguinte, se acontecer qualquer problema, né, qualquer chabu, né, em linguagem paranaense, qualquer encrenca, né, entre esses dados, controlador e operador respondem os dois de forma solidária perante a lei. Então, meu querido mestre, a lei não quer saber, foi o Randes e foi o Gianfranco. Não, se virem e respondam de forma solidária. É isso que a lei fala. Então, tem algumas empresas que elas precisam demonstrar de uma maneira muito forte para um parceiro, para um cliente, para um fornecedor. Por exemplo, o escritório de advocacia, o escritório de cobrança que trabalha por banco. Aí ele opta, por exemplo, por uma ISO, porque a ISO é um framework internacional, não é aí de São Paulo, não é aqui do Paraná, ele não é do Brasil, ele é mundial, que ele tem um papel lá dizendo assim, a empresa está certificada, está atendendo a determinados requisitos, não que isso deixe a empresa imune, né? blindada, né? Não, atacaram a NASA, atacaram a Sony, atacaram o Tribunal Eleitoral, atacaram a Lojas Renner agora há 3 semanas atrás. Então, assim, os ataques são inevitáveis. Mas o que acontece? Esse documento, ele te ajuda lá no artigo 50, perdão, artigo 50, né? O advogado me escuta falando do artigo 50, vai brigar comigo. O artigo 50, que esse artigo, ele tem que falar no original, né? Então, esse artigo, ele fala exatamente dos momentos que eu preciso tangibilizar as ações que eu estou fazendo, né, no caso de uma sanção. Então, esse é um tipo de reação. Eu preciso mostrar algo muito forte, que é uma norma. Outros clientes, onde o risco não é tão grande, ou a cobrança de um stakeholder não é tão grande, uma revisão de processos. De quais processos? Todos os processos que têm como foco os dados pessoais. Então, vai desde o processo de atendimento ao cliente, se eu vendo para a pessoa física, contratação. Hoje, um atestado que fica na mesa do RH com o CID, Código Internacional de Doença, virado para cima, não é isso. Que alguém pode olhar, o Randes está com isso e ir lá na Rádio Grande contar para todo mundo. Né? Ele vai dizer, a empresa pode ser acionada porque ela deixou uma informação ali à vista de todo mundo. Esse mesmo atestado pode ser impresso numa impressora comum, sabe? Que ela tem 50 pessoas e impressora lá no meio. O pessoal manda, vai tomar café, esquece do papel lá, chega lá, olha aqui o que o Randes tem, não sei o que lá. Brincadeira, né, professor? Né? Não tem nada, só para botar um nome. Então, esse tipo de coisa é um grande risco. Só que esse tipo de processo precisa ser revisado, né?
Eu costumo dizer que as pessoas são o grande risco nesse tipo de adequação. Principalmente que a gente vai lá na empresa e às vezes escuta assim, mas Gianfranco, eu faço isso há 20 anos. Aí a gente tem que falar, olha, você pode continuar fazendo, mas se você continuar, você vai tomar uma multa, né? E aí você vai tirar da poupança, vai fazer vaquinha, né? O que você vai fazer para pagar a multa? Né? Daí, então tá bom, então eu vou mudar. Né? É aquela Doeu no bolso. É aquilo que nós falávamos antes, né, de conversar agora há pouco, né, mais cedo, sobre os processos. Né? Então, os processos é que garantem. Por isso que aquele módulo é tão legal lá, porque eu estou falando de incremento de processo, estou falando de melhoria de processo. Isso é basicamente melhoria de processo. Né? Perfeito, perfeito. E aí, dentro dessa situação das empresas, né, a gente vê muito a questão de site. A gente vai navegar num site, aceite os cookies aqui, se você tem aqui alguma a sua informação, você quer que a gente compartilha e tal, como que isso funciona, né? O site, o mailing list, o marketing digital, por exemplo, né, os e-marketings que a gente recebe, como que isso está sendo em ordem prática, né, impactando nas organizações? A palavra-chave chama-se consentimento. Na realidade, eu posso lhe pedir o dado que eu achar necessário, vírgula, desde que haja finalidade. Então, por exemplo, eu vou a uma consulta, essa é uma das primeiras bases legais, né, que é a finalidade. Então, eu vou ao médico, eu tenho um problema no rim, isso é verdade. Chego lá no médico, o médico me pergunta, qual é o time que você torce? Eu vou dizer, doutor, não há finalidade nisso, eu estou falando no rim e está falando do time que eu torço. Daí, se ele me diz assim, não, é que você torce para o nosso glorioso Paraná Clube, né, que só traz tristezas, né, no desempenho dele ultimamente, só cai, né, aquela coisa lá. Então, você fica tristinho, o teu rim ficou tristinho junto por causa do Paraná. Opa, aí tem sentido. Aí tem sentido, né? E tadinho do Paraná, né? Se tem algum paranista escutando, vai chorar junto comigo. Então, assim, meu mestre, eu preciso pedir as coisas com finalidade, né? Senão, eu não posso perguntar. E tudo que eu perguntar, eu tenho que pedir consentimento. Você me consente. E aí, tem um monte de sistemática. Por exemplo, eu sou cliente da Amazon desde os anos 90. Eu sou há 30 anos, eu acho que eu sou cliente da Amazon, mais ou menos. Desde antes de começar a namorar com a minha esposa. Nós estamos há 25 anos juntos, lá, mais 25. E minha conta está ativa. Comprei coisa ontem, acabou de chegar um pacote aqui no escritório de livro. Então, a lei, ela fala, por exemplo, que eu tenho que apagar os dados em algum momento. Mas, se eu continuo cliente lá, eu não vou apagar os dados. Né? Então, esse relacionamento que ele precisa ser registrado, ele precisa ser formalizado, ele precisa ser dito para o cliente quanto tempo eu vou ficar com o dado. É possível fazer e-mail marketing? Mas tem que tomar uma série de cuidados para não ofender o consentimento. Então, vou ter que perguntar se o senhor cliente, o senhor deseja continuar recebendo? Eu posso lhe mandar? Né? Eu vou lhe mandar só por e-mail. Não, de repente começa a vir WhatsApp. Não, mas eu combinei e-mail, você está mandando WhatsApp. Aí começa a dar as encrencas. A lei, ela dá um grande poder para o titular dos dados. Existe uma figura jurídica chamada inversão do ônus da prova. Né? O que é a inversão do ônus da prova? Eu vou no edifício aí na sua casa e tiro minha foto, pego o documento, etc, etc. Aí eu entro no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e digo, meus dados vazaram no edifício XPTO. Não sou eu que tenho que provar, é o edifício que tem que provar que meus dados não vazaram. Então, essa inversão, ela torna as coisas muito mais difíceis, porque o ônus, né, o ônus da prova é da empresa, né, que pegou aqueles dados. Essa é a parte que ela fez com ele. Então, Exato. olha só, o pessoal que está nos acompanhando aqui, está nos assistindo, olha só que como esse assunto é altamente relevante para as nossas empresas, algo que a gente está muito acostumado, até mesmo como consumidores, em aceitar qualquer coisa dentro das redes sociais ou as sites que a gente precisa de uma informação, aceite o cookies aqui, você quer receber informação e a gente vai muito no imediatismo. Olha a
grau de responsabilidade que a nossa informação, aproveitando aí o professor Gianfranco comentou, digita lá o teu nome, né? Deixa acabar o programa aqui, tá, gente? Digita depois, tem muita coisa bacana ainda para ser falada aqui pelo professor Gianfranco. Mas, e aí você vê o tanto de informação, né, que a gente muitas vezes efetivamente não tem essa noção de quanto que as pessoas, né, sabem da gente sem a gente falar nada. Ainda mais quando a gente está falando, e a gente está nas redes sociais, a gente está fazendo os check-in, está fazendo compartilhamento de informação, está falando o que está gostando, bom dia, né? Aí uma sexta-feira, né? Bom final de semana, onde que eu estou e tal. E a gente vai compartilhando muitas informações e sem efetivamente saber ali o que essas informações podem prejudicar lá na frente a nossa essa alta exposição sem ali um critério. Então é muito importante, gente. O critério faz parte de toda, ou você ceder ao consenso, né? Você conceder ali a sua informação, você tem que tomar muita atenção com isso. Então, mais uma aqui informação muito importante que o professor Gianfranco traz para nós. E aí eu queria entender aqui, Gianfranco, essa transdisciplinaridade, né, entre LGPD, entre processo de gestão, você falou aí, né, o 50º artigo, né, aspectos jurídicos nós temos, e até mesmo os tecnológicos, que estão todos envolvidos ao mesmo tempo, junto, misturado, né? Perfeito. Então, qual deles aí são mais importantes, ou é o mais importante, ou o problema é de quem, afinal? É da TI? É do RH? É do jurídico, né? Como o empresário lida com tudo isso, né? Com vários ingredientes ao mesmo tempo numa batedeira e ele tem que tirar ali o melhor daqueles ingredientes. Como que faz? Sua pergunta é perfeita, extremamente pertinente. A gente costuma dizer que existem 3 vieses, 3 visões de Lei Geral de Proteção de Dados. Existe um viés jurídico, existe um viés tecnológico, existe um viés de processo de gestão. Tá? Então, a parte jurídica é super importante, então a gente vai ver contrato de funcionário de trabalho, contrato de trabalho de funcionário, né? Tem um vazamento super famoso que aconteceu numa fábrica da Coca-Cola em 2018, o funcionário da TI foi demitido, carregou embaixo do braço um HD com dados de 8 mil funcionários. Abriu conta em banco, abriu cartão de crédito, fez um Huawei. Então, no contrato de trabalho dele precisa estar escrito: não posso levar o HD para casa, não posso abrir... Eu estou sendo didático, né, meu mestre? Mas assim, está escrito lá: não posso fazer mau uso dos dados a que eu tenho acesso. Eu tenho, por exemplo, clientes que esse dispositivo aqui não entra em determinadas salas. Quer dizer, como assim? Nós estamos em 2021 e ele não pode portar o celular? Não pode. Tem um escaninho, ele coloca o celular no escaninho, não entra sequer uma folha de papel, ou melhor, a folha até entra, mas ela não sai. Ele não pode carregar informação. Então, tudo isso tem que estar muito descrito, até o uso de fotos em funcionário do mês, aniversariantes, tudo isso tem que estar previsto em contrato de trabalho. Tá? Isso é a parte jurídica. Ela é super importante. Às vezes a empresa quer, né, motivar esse profissional e lá na frente ela pode ter uma retaliação porque não estava descrito legalmente isso. Né? E é só colocar no contrato de trabalho. Né? Então, existe uma parte jurídica. Ela é super importante, mas sozinha não dá conta. Existe uma parte de TI, né? Eu venho da área de TI, né? Nosso amigo Caramelo, um abraço, Caramelo, se não estiver ouvindo, você mora no meu coração, meu querido, né? E a parte de TI. Então, olhar firewall, olhar IDS, olhar backup, olhar criptografia, segurança física, segurança lógica, ou seja, tudo aquilo que a nossa área de TI, né, é especialista em fazer e vai ter que fazer com atenção redobrada ou maior ainda do que isso. É super importante, mas sozinho não dá conta. E aí entra a parte de gestão de processo, que é o que a gente faz na Intedia, com frameworks, né, de normas, etc., que é onde a gente vai lidar com as pessoas e como é que tudo isso se encaixa, que é super importante, mas sozinho também não dá conta. Então, não tem nada, esse é mais importante que aquele. Os 3, eles têm igual importância, e mais ainda, meu querido, eles precisam trabalhar com uma sinergia absoluta. Para quê? Para que eu tenha um resultado lá na frente. O que a gente daí puxa a sardinha para o nosso lado, né, é que o processo de gestão consegue enxergar essas 3 coisas e consegue, né, trazer essa sinergia. Então, por isso que ele é tão aconselhado nesse sentido.
E quanto à sua pergunta, né, quem é que cuida disso, né? A lei ela fala no encarregado, que é o DPO, o Data Protection Officer, na regulação europeia, é um encarregado aqui. É o encarregado da pessoa que vai ser a conexão entre a empresa e o titular dos dados e entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai fazer as sanções, as regulações. Quem é o DPO e quem cuida desse projeto na empresa? Varia. A gente já trabalhou para empresas que o pessoal de marketing, né, da sua preocupação de e-mail marketing. Então, era uma empresa que vive de doações. Então, o e-mail marketing e o telefone é a ferramenta diária, deles. Então, eles precisavam ter aquilo muito acertado e a head do marketing foi quem trouxe esse trabalho, né, para ela, do interesse principal dela. Tem trabalhos que a empresa que a área de RH está assumindo, tem lugares que a área de jurídica está assumindo, a área de compliance assumindo, a área de TI assume também. Então, depende muito da estrutura organizacional e até da maturidade, né, dos processos já existentes dentro da companhia. Então, existe assim, uma miríade de formas, né, diferentes de quem está assumindo esses processos, sabe? Perfeito. Principalmente nesse momento também que a gente está com os funcionários, né, no formato híbrido, né? Então, ele tem ali, no seu home office, ele tem as informações da empresa, né? Então, isso tem que ser muito azeitado para... porque é o que você falou, levar o HD para casa. Agora o HD está na casa dele. Não precisa mais levar. Eu estava dando um curso ontem ainda sobre o assunto e eu ia dizer lâmina, né? Lâmina é coisa de velho, mas um slide que eu estava mostrando de julho do ano passado, auge da pandemia na Europa, a quantidade de multas lá no mercado comum europeu aumentou, multas da LGPD, porque o pessoal foi para casa, baixou a guarda, ou seja, não se preocupou tanto com proteção, é isso que falou, levou o HD para casa e tal, e a quantidade de vazamentos e ataques aumentaram, né? Ataques é de fora para dentro, então é um mal intencionado de fora para dentro. Vazamento é de dentro para fora. Certo. Tem o vazamento, que é o funcionário mal intencionado, perdão, que é aquele que está vendendo dados, e tem o funcionário bobão, é aquele que fez uma caca, fez alguma coisa errada, e por um acaso os dados vazaram. Deveria e foi embora. E mandou, fez algo não apropriado, né? Certo. Mas de qualquer maneira continua um risco tão grande quanto o funcionário que vende, né? Perfeito. Bom, o papo tá sensacional, professor Gianfranco. É sempre, né, uma alegria ter aqui esse autoconhecimento trazendo para todas as pessoas que estão podendo nos assistir aqui. Você, né, atua de uma longa data, né, em gerenciamento de projetos, auditoria de ISO, né, tem um vasto currículo aí que, se a gente fosse falar, o tempo do programa não permitiria o tempo das suas competências aqui, mas você também como coordenador acadêmico, dentro de outros, né, itens aí, temas que você, né, trabalha, já consultor aí de diversos segmentos. Como isso está sendo tratado nesses ambientes? Comenta um pouquinho para a gente. Puxa, das maneiras mais variadas possíveis, né? Então, tem algumas empresas, como eu comentei anteriormente, que a ficha não caiu, tá? Isso preocupa a gente, porque são empresas que têm dados, empresas que, assim, deveriam ter se movimentado já há algum tempo, né? Eu basicamente sou contra aquele terrorismo, assim, tem a multa. A multa não é a punição maior, né? A primeira sanção é um dedo no nariz, assim, tipo, não faça mais isso, né? A multa é a segunda punição, ela é de 2% do faturamento limitado a 50 milhões de reais por infração. Então, uma infração, né? Duas infrações vezes 2, 3 infrações vezes 3. A terceira... Pode quebrar uma empresa. Facilmente. Isso que não me entra na cabeça, como é que alguns empresários não enxergam isso. Estão jogando roleta russa, né? A terceira é a publicização, o termo que aparece na lei é esse, é publicização do incidente. Isso atinge demais a imagem, né? Ele pode ser mais caro do que a multa, né? Às vezes a imagem é mais cara do que a multa. E a mais forte é o impedimento, é o bloqueio do tratamento de dados. Então, imagina uma empresa de e-commerce impedida de tratar dados. Então, compra prego, tábua, martelo e fecha a empresa, porque impedido de tratar dados, mesmo que temporariamente, você fecha a empresa. Então, assim,
eu não sei se eu estou respondendo adequadamente a sua pergunta, mas eu quero dizer que as empresas elas precisariam ter uma análise de risco um pouco maior. Então, né, aquilo que a gente fala na academia, que às vezes as empresas não enxergam o risco, né, e isso a gente vê no dia a dia, porque ela não está vendo um risco real que pode, como o meu querido professor falou, pode acabar com a empresa. Né? É interessante, você comentou, né? A tal da roleta russa. Isso não vai acontecer comigo, né? Isso é com outro lá, eu sou aqui, né? Não vou fazer desse. É aquele velho modelo de gestão. E agora, tem outras informações que é importante a gente se preocupar e se reestruturar, né, dentro dessas várias informações que o professor Gianfranco trouxe para nós. Agora, eu quero chamar no momento aqui, para já encerrando esse bate-papo maravilhoso com o professor Gianfranco, quero chamar aqui a nossa break news nesse momento. Agora sim, né? Professor Gianfranco, o que seria, deixaria uma dica aqui, o que você gostaria de trazer para as pessoas que estão nos acompanhando no nosso programa de hoje? A gente A estava nossa break conversando. news, vamos lá. Não, vamos elevar o nível, né? Vamos ver se eu consigo estar no nível dela. Mas eu conduzo meus estudos de doutorado na PUC, espero defender Sempre. agora até final desse ano, e rezem por mim, né? E, a, e uma coisa que eu escuto sempre, né, então eu estudo do ponto de vista, né, acadêmico e estou dentro do mercado, né? Isso eu acho que forma um amálgama muito interessante das coisas, né? E eu acho que a pesquisa acadêmica ela tem que trazer benefício para a população de uma forma ampla e irrestrita, né? Não pode ficar só no meio acadêmico. Eu escuto assim dos empresários, meu amado mestre, desde que a gente começou a trabalhar com isso aí, ou seja, desde lá da GDPR, assim, foi aquela sua pergunta, por onde que eu começo, né? E cada realidade é um começo diferente, né? Você tem que fazer um Pareto, um 80-20, né? Descobrir aonde que estão os maiores riscos, né? Aí é que a gente trabalha. Perfeito. Então, da minha tese, eu estou trabalhando com capabilidade de processo, né, para compliance com a LGPD. Capabilidade é o conceito de se o processo consegue entregar o que ele se propõe ou não, né? E dentro disso eu fiz uma ontologia, olha que palavra difícil, né? Uma espécie de uma divisão lá dentro dos processos. E isso deu origem a um Canvas, né? A gente adora Canvas, né? Tem desde o modelo A3 da Toyota, tem o Canvas do nosso colega Finocchio aqui da Fundação, tem o Canvas que é de projeto, né? Tem o Canvas do Osterwalde, que é o Canvas de negócio. Então, eu criei um Canvas para isso. Eu criei um Canvas para estar com LGPD. E o pessoal até fala, pô, mas você trabalha, né, no editor de uma empresa que trabalha com isso. É que, assim, esse Canvas ele não tem por objetivo fazer um projeto inteiro, né, de adequação, mas ele tem por objetivo trazer, assim, os primeiros passos, né? Porque aí é o grande conselho que eu dou para as empresas, assim, se movimente, né? Ficar sentado em cima da bomba, a bomba vai explodir e não é uma boa ideia deixar que a bomba exploda. Então, se movimente, comece realizando algumas coisas. Então, o Canvas ele é um brainstorm extremamente estruturado, né, para te levar aos primeiros passos. Ele está disponível, né, www.lgpdcanvas.com.br. Depois, se puder botar na telinha, a gente agradece. Então, assim, está tudo de graça lá. Nossa produção já está colocando agora aí no nosso chat aqui do nosso programa. Excelente, já temos aí uma ferramenta prática. E de graça, professor, porque é um payback para a comunidade. Ela já foi publicada em revista científica, já foi publicada num congresso de inovação, onde foi extremamente elogiada como trazer inovação para esse tipo de mercado. Então, é uma forma de dar o payback para a comunidade que a gente acredita que é extremamente necessário. Porque tem empresas que, de repente, vão querer fazer sozinhas, cada um tem a sua estratégia, e isso precisa ser respeitado, né? E, como eu disse, o trabalho acadêmico precisa beneficiar a comunidade, né? Perfeito. E para a parte empresarial também, né? Excelente. Olha só, gente, essa break news aqui foi mais do que especial, hein? Com um presentaço desse, com uma ferramenta para você já dar os primeiros passos aí de como organizar a vida da sua organização na Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente está chegando ao final aqui, né? Tenho certeza que todo o conteúdo que o professor Gianfranco trouxe para cada um de nós aqui vai fazer que nós pensemos mais e refletimos
discutimos aí sobre como nós estamos tratando os dados dos nossos clientes, né? Como a gente está fazendo isso, impulsionamentos de campanhas digitais que sejam, o nosso site, ele está tendo aí, seguindo exatamente as normas, a parte legal também, que é uma preocupação, né? Então, é muito importante, você que gostou aqui desse bate-papo, né? Compartilhe, fale mais do programa para as pessoas que estão aí. A gente já tem aí mais de um mês de programa, todas as sextas-feiras a gente está trazendo aqui, né, profissionais altamente renomados, como o professor Gianfranco. Então, não fique só para você também, né? Como o professor Gianfranco falou aqui, né? Ele tem o Canvas LGPD, tem um artigo publicado com isso internacionalmente e está disponibilizando para a comunidade. Então, não vamos segurar essas informações, vamos aproveitar e também passar para as pessoas que estão à nossa volta, para cada vez mais a gente aumentar a nossa audiência e poder trabalhar com essa comunidade colaborativa de gestão empreendedora. Além disso, a gente vai ajudar muito a Web TV Fraternidade São João Paulo II. E como você pode ajudar a Web TV Fraternidade São João Paulo II? Você pode adquirir produtos e artigos religiosos pela loja da Fraternidade. Seja você que está fora da cidade de São Paulo, você pode digitar na FSJP Store, lá no Instagram, que você encontra toda a parte do e-commerce da Fraternidade, você tem toda, aí pode adquirir de uma forma virtual os seus produtos. E caso você esteja aqui em São Paulo, você, em frente à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santa Rosalia, ali na Rua Palestina, e tem a loja física, então você pode também fazer uma presença ali, ir presencialmente na loja, e será muito bem recebido por todos os irmãos e irmãs da Fraternidade São João Paulo II. Então, não deixe aí de adquirir ou também presentear com produtos que engrandecem a alma. E nós já vamos chegando aqui ao final do programa. Quero agradecer muitíssimo obrigado, um grande abraço aí, professor Gianfranco, né? Também ele é baixista, viu, gente? O pessoal aí que me acompanha nas missas de domingo é o fera no baixo aí também, né? Estamos na gravidade do contrabaixo aí das bandas, né? Muito bom ter você aqui trazendo esse tema tão relevante e pertinente para tantos aí empresários, empreendedores e líderes que puderam nos acompanhar e vão assistir o programa também na continuidade aqui da Web TV, com toda certeza. Então, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, professor Gianfranco, por estar aqui com a gente. Então, meus queridos, um bom dia, uma boa sexta-feira e um excelente final de semana. Se cuidem e que Deus proteja a todos nós. Um beijo muito grande para vocês. Tchau, tchau. Brigadaço pelo seu carinho aí também, viu? Muito obrigado. Valeu, gente. Um bom final de semana, excelente aí, né, sexta-feira. E não se esqueça, na próxima sexta, às 8h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o programa Gestão Empreendedora. Até lá. Tchau, tchau.